porque Está ajudando eu seu gosto de próprio atender povo. a minha comunidade. Muito legal. Eu gosto de atender as pessoas que trabalham com hospitality e morrem de dor, porque eu já trabalhei hospitality aqui, eu sei como Sim, os atender labor. as pessoas que trabalham com obra, né, e acabam tendo muitos problemas. Removal, principalmente, deve ser... Com Com então, certeza. assim, e muitas vezes, até pela questão de cada um, as pessoas não conseguem se expressar tão bem em inglês. Sim. Né? E eu acho que você ter um lugar fora do seu país, quando você tá com dor, quando você tá sofrendo de alguma coisa, Sim. você ir num lugar e você ser acolhido na sua língua, com alguém que você pode se expressar 100%, e eu fazer parte disso, pra mim é muito legal, muito importante, sabe? Salve, galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje nós vamos falar com dois quiropraxistas brasileiros que atendem aqui na Austrália. Vamos contar sobre essa trajetória, como é que foi para a abertura da clínica da Quirofix. Então, se esse é um assunto que interessa a vocês, eu peço que já se inscrevam no canal, deixem aquele like e compartilhem o vídeo. E para me ajudar com o assunto aqui, trouxe eles, Lidiane e Felipe Bacan. Obrigado por terem vindo. Olá, Obrigado. É um prazer a gente estar aqui. Obrigado. Eu tive uma consulta antes de vir para cá, então tô todo dolorido aqui. O Felipe me quebrou, me instalou todo. Mas eu vejo, eu sinto os benefícios assim depois, né? É um pouco dolorido porque justamente depende, né? Acho que do tratamento, mas no meu caso, da massagem, ele dói um pouco. Mas depois eu sinto que dá uma relaxada no músculo. Com certeza, né? A quiropraxia é uma terapia manual, né? Que a gente usa as mãos e os ajustes para consertar o corpo, né? Então, às vezes é um pouco dolorido, especialmente se você está com um pouco de dor, já sentindo Sim. a dor. E a gente tem que trabalhar naquele tecido. E você percebe, né? Que o meu músculo sim. ele tá tenso. Sim, sim. E percebemos através do toque, né? Que aquele tecido foi lesionado, está tenso e que precisa de uma ajuda, né? Bacana. Às vezes não trata sozinho. Então, a gente... Vamos fazer assim, antes de começar, pedir para vocês se apresentarem. Como vocês... são dois casos diferentes, né? O Felipe, você veio quando você era mais novo, Sim, né? Com 10 anos. Com 10 anos, Isso. e você se formou aqui. Sim. E a Lídia, ela chegou 2 anos e meio atrás, ela se formou em quiropraxia lá no Brasil, né? Isso, aham. Então, vamos começar com a Lídia. Como é que foi o que te motivou a sair do Brasil? Por que você veio? Você já pensava em atuar aqui na área quando você saiu do Brasil? Conta um pouquinho pra gente de onde você é também. Então, eu me formei no Rio Grande do Sul, fiz 5 anos de faculdade lá na Fevale e trabalhei um pouco em São Paulo e depois fui para Salvador, onde eu trabalhei por 8 anos. Uhum. Lá eu trabalhava muito mais na área de clínica, atendendo, uma clínica de terapia de dor, e trabalhava numa indústria, atendendo os funcionários com quiropraxia lá. E chega um momento da vida, porque tem toda aquela coisa depois de formado, toda a luta, e aí você vai, consegue, as coisas se estabilizam. E aí me veio a ideia de ir para a Espanha fazer um master em 2018. Qual parte da Espanha que você foi? Eu fui em Madrid. Então eu passei 1 ano morando em Madrid. Uhum. E eu já saí do Brasil com a ideia de que eu poderia ir para outro lugar depois, porque eu teria agora eu teria um master, né? Master e eu poderia escolher qualquer lugar do mundo agora. Era só fazer as provas que cada país precisa, né? Sim, pra fazer. A validação. E aí, quando eu estava na Espanha, eu resolvi que eu queria ter uma outra experiência, né? Queria ir para um país, ter uma experiência, principalmente um país que falasse a língua inglesa, que eu queria aprender inglês, ficar mais fluente no inglês, que eu já tinha. Já mandava? E jamais eu queria ter a vida em inglês. Uhum. É muito diferente quando você está no Brasil Total. e quando você chega no país. Uhum. E a Austrália foi a minha primeira opção pelo clima, pelo estilo de vida. Eu sou de Salvador, gosto de praia, Bahia. essas coisas. E então eu já vim para a Austrália porque eu queria... Era um país que, como a quiropraxia aqui é forte, o país precisa de quiropraxistas, tanto que a quiropraxia está nas listas de vistos e tudo. Entendi. Então eu já vim com a ideia fixa. Estou indo para a Austrália
para trabalhar como quiropraxista e morar na Austrália. Entendeu? Que legal. Não que legal. foi por acaso assim. Eu já vim focada do que eu queria, eu queria já fazer sabia. aqui. Yeah, E você, Felipe? A gente vai lá na Quirofix, vê uma foto sua com o Ronaldo. Isso mesmo. Uma foto sua novão, que nem... Pô, quantos anos atrás aquela foto era? Então, aquela foto foi tirada no ano 2000. A seleção brasileira veio para a Austrália jogar um jogo amistoso contra a Austrália. Aham. E aí tinha uma colega de família que trabalhava na Rádio SBS, que é a rádio portuguesa também. Sim. E ela sabia de todos os movimentos da seleção brasileira e achou o local de treinamento deles. Ah, que legal. Aí eu fui no treino e conheci o Ronaldão e o Ronaldinho estava lá na época, mas não era muito famoso. Aí você nem tirou foto Nem com o tirei a foto com o Ronaldinho. Ronaldinho. Só foi com a estrela do time. Pois é, pro pessoal que não conhece, eu falo que eu treinei o Ronaldão e ele é o que é porque... É por sua causa, ele. né? Sim. Depois da lesão foi você que ajudou a recuperação. Sim, também, não. Copa de... Brincadeira. O Penta teve um dedinho seu lá. Pois é. E conta pra gente como é que foi, como é que surgiu essa paixão, porque você veio com 10 anos com a sua família. Sim, vim com 10 anos de idade para a Austrália. Meu pai veio como engenheiro para a Austrália. Nos ele veio a trabalho, então. Sim, veio a trabalho, mas chegando aqui não tinha trabalho para ele. Então, ele teve que batalhar nos empregos como removal e na cozinha. Obra, também. essas coisas aqui que a galera faz também. Tudo que o pessoal está fazendo hoje em dia. E até uns 4, 5 anos que ele conseguiu realmente conseguiu um trabalho de engenheiro. Um trabalho na área, né? Que legal. E aí trabalhou com engenheiro muitos anos. E aí eu gostava muito de futebol e joguei muito aqui na Austrália, nas ligas de New South Wales, né? Não sabia não. Estilo Messi. É mais ou menos. Mas então surgiu essa paixão pelo corpo e se tratar e tudo mais, e manter o físico e sem lesões. Até que estudei educação física numa faculdade que chama UWS, que é University of Western Sydney. Uhum. E fiz 3 anos de educação física. Depois não queria realmente ser professor e fui para a área de fitness, né? Personal trainer e fitness. Arrumei emprego na Macquarie University, sem saber que tinha quiropraxia na faculdade. Então, realmente, a quiropraxia veio para mim, assim. Então, caiu nos meus pés, né? E aí, lá eu conheci o pessoal que estudava quiropraxia, o pessoal que trabalhava comigo na academia, eram Você era o único brasileiro na época? Você lembra? O único brasileiro, sim. Na verdade, tinha um brasileiro que chama Martin Cooper. Totalmente gringo. E ele, conheci ele na faculdade, e ele disse que a mãe dele era brasileira. Eu não acreditei, lógico, cara. Eu falei, não, você não é brasileiro. Mas aí ele meio que foi se provando que conseguia falar um pouquinho a rainha. Sou brasileiro. E sim, ele era outro brasileiro da faculdade mais australiano, né? E aí você se formou em quiropraxia na Macquarie? Na Macquarie University em 2008. Então, desde lá, eu trabalhei com algumas pessoas. Uma professora minha me empregou na clínica dela, sim, em Campbelltown, que era um lugar bem longe. E depois eu fui para Crow's Nest, né? Um outro chefe que era fisioterapeuta também. E lá eu fiquei mais um ano trabalhando com ele, até que a doutora Ivone, que é uma doutora GP, né, daqui da Austrália, que trata os brasileiros e portugueses, chamou para trabalhar junto com ela no bairro de Petersham, né, que é onde vocês têm um consultório. Que agora hoje temos consultório da Carfix. E como é que foi a abertura de você trabalhar para uma clínica e ter o seu próprio consultório? Como é que foi esse processo e o que te motivou? Pois é. Então, eu estava na clínica da doutora Ivone, trabalhando numa sala na clínica dela. Uhum. Então, eu não tinha uma certa autonomia, né, como que eu queria que a clínica fosse, como se diz? Administrada? Administrada, exatamente. Uhum. Então, e também não tinha como fazer divulgação, porque tinha que passar pela doutora Ivone primeiro. Tudo precisava da aprovação dela. Precisava da aprovação de fazer o design, colocar a Carfix na frente do prédio, era tudo complicado. E ter uma secretária de mim próprio também era complicado. Entendi. Então eu falei, ok, vamos
fazer a minha própria clínica, mas o meu tempo na doutora Ivone foi ótimo. Foi um aprendizado absurdo. Sim, aprendizado trabalhando ao lado de uma médica, né? E então surgiu essa oportunidade de ter a própria clínica, Carfix, que daí eu me embarquei em 2015. Ah, foi em 2015? 2015. Ah, recente, 7 anos atrás. Isso, exato. Então daí formei a clínica, comecei trabalhando sozinho mesmo. Tá, você começou. Tá. E depois veio a Lidiane, que foi uma benção para me ajudar com os brasileiros, né? A ideia da clínica é atender os brasileiros, por isso todo mundo fala português lá? Sim, exatamente. Não, a gente também, tem um né? suporte Também. muito grande para os brasileiros. A gente quer que os brasileiros sintam muito vontade. Sabe que isso foi um plus, assim, para mim. Porque nunca que eu imaginei vir para a Austrália trabalhar como quiropraxista, você imagina trabalhando com um australiano, né? Atendendo australiano, claro, só australiano. Deve ser complicado, óbvio né? que a gente atende australiano. Sim, sim. Mas para mim foi meio que um presente, assim, tá aqui em Sydney. E isso se torna muito mais, com mais sentido para mim, o meu trabalho, entende? De verdade, porque está ajudando eu seu gosto de próprio atender povo. a minha comunidade. Muito legal. Eu gosto de atender as pessoas que trabalham com hospitality e morrem de dor, porque eu já trabalhei hospitality aqui, eu sei como Sim, os atender labor. as pessoas que trabalham com obra, né, e acaba tendo muitos problemas. Removal, principalmente, deve ser... Com Então, certeza. assim, muitas vezes, até pela questão de cada um, as pessoas não conseguem se expressar tão bem em inglês. Sim. Né? E eu acho que você ter um lugar fora do seu país, quando você está com dor, quando você está sofrendo de alguma coisa, Sim. você ir num lugar e você ser acolhido na sua língua, com alguém que você pode se expressar 100%, e eu fazer parte disso, para mim é muito legal, muito importante, sabe? Torna Sim, porque tudo você mais... já passou por isso, né? Você tem mais empatia, você... Isso, e para mim também, como eu estar sendo parte desse processo, de estar atendendo alguém e fazendo esse acolhimento, sabe? De uma pessoa fora do nosso país, para mim é algo muito especial, de verdade. Que legal, que legal. E hoje a clínica não tem só quiropraxistas, né? Vocês oferecem outros serviços, outros atendimentos, Pois né? Recentemente, durante o Covid, né, o lockdown do Covid, eu aluguei a parte de cima do prédio e no dia seguinte deram a notícia que teria o lockdown. Então... foi ótimo logo, negócio. Ótimo negócio. Foi assim, eu não sabia verdade. não. Foi assim. Mas de uma maneira foi bom, porque nós fizemos toda a reforma da área de cima, pintamos, nós mesmos, que não Ajeitaram podia pegar... tudo. Muito bom, foi. Não podia ter tradies, né? Tinha o lockdown de tradies também naquela época. Então vocês meteram a mão na massa. Sim, metemos a mão na massa, isso mesmo. Então remediamos o prédio lá. E começaram a oferecer. E aí começamos a oferecer com essa ideia de ter mais terapias, né? Que pode ajudar a comunidade brasileira, que também falam português. Então hoje nós temos 3 psicólogas, né, que trabalham conosco. Que legal. Que é a Camila Albuquerque, Sim. a Flávia de Carvalho, que é portuguesa. Tá. Mas, né, falamos português. E a Mariana, que também é brasileira. Então, também temos a nutricionista, que é a Maiara. Então está crescendo. Que bacana. E é tudo é o suporte para a comunidade brasileira, né? Que falamos a língua. Sim. E, né? Pô, isso é muito legal. E me diz uma coisa, para quem que é quiropraxia? Porque eu, sendo bem sincero, quando vim para cá, eu não sabia. E aí eu comecei a ver uns vídeos no Instagram, assim, a galera instalando, assim, quebrando todos os ossos, assim, eu falei assim, eita! Tem muita coisa esquisita no Instagram, assim, sabe? Então... Eu só vejo esses vídeos, assim, a galera instalando... praticamente não é só o estalo, né? Exato, a galera acha que é, né? Mas que é a quiropraxia? Para quem que é recomendado esse tipo de atendimento? Você quer falar? Comigo? Tá, então, quiropraxia é uma profissão que a gente cuida da área da saúde, né? E dores na lombar, dores no pescoço, a dor de cabeça e também lesões esportivas também. Tá. Não é só limitado a dores da coluna. Certo. Então, primeiramente, a gente usa o ajuste, que é a nossa ferramenta, né, principal, para colocar os ossos nos lugares? Seria isso? Botar os ossos nos lugares é mais ou menos um jeito fácil de explicar o que é quiropraxia, ou que é o ajuste, né, da coluna. Então, corrigir o movimento seria o mais correto. Tá.
e restaurar aquela liberdade da articulação que deveria ter, que com o tempo a gente vai perdendo com lesões, com mesmo o dia a dia de trabalhar no computador. Dirigindo, como é meu caso. Dirigindo o dia inteiro. Então nós temos muitos trabalhadores de Uber, muitos trabalhadores de removal que acabam se machucando devido à repetição do dia a dia do trabalho. Perfeito. Mas a quiropraxia em si é a terapia que a gente pode dar o diagnóstico, né? A gente analisa o corpo, fazemos testes ortopédicos, neurológicos, fazemos testes muscular e postural, e a gente usa a manipulação, a massagem terapêutica, às vezes agulhas de acupuntura, se chama uma técnica de dry needling, né? Ou agulhas a seco. Tá. E a gente usa essas modalidades para retornar e melhorar o corpo ao melhor possível, né? Perfeito. O melhor bem-estar possível. Lid, você que atendia lá no Brasil e atende aqui na Austrália, você percebe alguma diferença entre os pacientes? Eu sei que aqui você atende mais brasileiro, né? Talvez não tenha tanta diferença. Mas diferença você quer saber de condições físicas ou... Qual que é a diferença? Às vezes, a forma como vocês se relacionam, o atendimento em si é mais sério ou não? Ou realmente essa questão física, a galera que só vem realmente quando precisa? Sim, a gente tenta educar as pessoas para não fazerem isso, né? Para prevenir. Certo. Prevenir é melhor, né? Do que remediar. Certo. Então, normalmente as pessoas não vão nos procurar a primeira vez é porque estão com dor. Tá. E muitas vezes a gente já é o final da linha. Já foi em tudo, já foi em todos os médicos, ortopedista, fisioterapeuta, e não melhorou. Existe quiropraxia. Estão tomando remédios, né? Não tá. Isso. Então, normalmente a pessoa nos procura, mas a partir depois que existe todo um tratamento, até a gente conseguir essa recuperação do corpo, a restauração da mobilidade, diminuição da inflamação nas articulações ou no que seja, é bom sempre a pessoa ir como preventivo. Periodicamente. Isso, porque às vezes a pessoa fala, não, eu tô bem, não tem nada. Mas quando chega lá, a gente toca ali na articulação, tá restrita, tá dolorida, ali a gente já corrige antes que aquilo ali se tornasse perceptível para a pessoa, né? Então esse é o recomendado. No Brasil também, a mesma coisa, as pessoas procuram por dor. Eu tive a grande oportunidade de trabalhar dentro de uma indústria, né? Uma indústria que se preocupava muito com a questão da saúde dos trabalhadores. Então, eles me tinham lá por 4 dias inteiros à disposição dos empregados. E ali, sim, eu pude fazer um tratamento muito legal de prevenção. Tanto que meu trabalho na Espanha foi mostrando o antes e o depois em 6 anos de atestados médicos relacionados à coluna. 6 anos antes e 6 anos depois da quiropraxia, e os resultados assim foram surpreendentes até pra mim. Olha. Eu fiz assim, sabe, assim, meu Deus, será que vai ser, né, um tiro no pé? Nada, foi algo assim surpreendente os resultados e como a quiropraxia foi impactante em atestados médicos relacionados à questão de problemas de coluna, né? Então, assim, e alguma coisa assim, no Brasil, aqui que eu vejo diferença. Aqui a gente atende pessoa que trabalha na obra num consultório particular, né? Perfeito. Pessoas que trabalham de garçonete, pessoas que trabalham com mudança. No Brasil, essas pessoas que provavelmente precisam muito não têm acesso, né? Porque uma sessão de 90, 100 reais, 120. Normalmente no Brasil eu atendia uma classe mais de classe média e classe alta que não tinha tantos problemas físicos assim. Eu atendia o pessoal da indústria, sim, eu conseguia atender, porque era a empresa que pagava para eles. E eu também, eu consegui ter acesso às pessoas realmente mais carentes no Brasil, porque eu trabalhei como voluntária no Hospital das Clínicas, no ambulatório da dor por 7 anos. Então, aí sim, eram as pessoas que realmente davam duro, não tinham condições e tinha quiropraxia ali toda semana. Entendi. Para vocês, tem diferença entre o público brasileiro e o gringo aqui? Com certeza, eu acho que sim. Mas tem às vezes na conversa. Todas as culturas. Assim, eu acho que é coisa mais cultural. Assim.
Mas é que assim, eu acho que Felipe é melhor pra falar isso, porque Felipe é mais neutro. Felipe sempre tá inserido na comunidade australiana. Eu vou ter um olhar brasileiro, um pouco né? enviesado, então eu acho né? que Felipe é melhor pra responder essa pergunta. Acho que os gringos são mais sérios, são mais reservados, como a gente nota, né? Aqui, com brasileiros aqui na Austrália, né? Mas às vezes tem um jeitinho de, né, conversar com eles que às vezes traz como se diz, eles não ficam tão inibidos mais, sabe? Então, quando eles se abrem com você, eles ficam que nem os brasileiros. Então, mas é aquela quebrar aquele gelo. Quebrar o Eu gelo. acho que existe um gelo maior. Uma barreira. Existe um gelo, com certeza. Existe. Então, por isso que eu fiquei feliz também de trabalhar com brasileiros aqui na Austrália, porque eu gosto dessa... Eu acho que da cultura. Eu tô aqui muito tempo, mas o brasileiro não saiu de mim. Então, eu gosto de conversar com o cliente, gosto de saber da vida deles, que eles fazem, que né, eles fazem no dia a dia, com o trabalho e tudo mais. E o brasileiro já conta a vida inteira assim direto. Não precisa quebrar o gelo. Antes de começar o atendimento. Isso, Antes de falar hoje, ele já te contou a vida inteira. Então. Fica mais fácil pra gente. Fica muito mais fácil. Exato. Com certeza. E tá mais aberto, assim, quando Sim. você passa alguma recomendação, alguma coisa assim. Sim, como o paciente O brasileiro. mais receptivo. Você acha? Eu acho mais receptivo, mas não quer dizer que vai fazer mais do que o australiano, não. Não, não quer dizer, exercício, essas alongamento. questões, não. Pois é. Acho que os australianos até levam aquela coisa um pouquinho mais certinho, talvez, sim. né? São mais sérios, mas às vezes também não fazem, né? Então... Exercício é difícil, difícil. seja qualquer cultura, todo mundo vai ter um pouquinho de preguiça para fazer os exercícios exato. que a gente Exato. prescreve. Isso é outra coisa. Eu desculpa. também, às vezes, eu esqueço de fazer. Eu lembro que Sim. você passou uns alongamentos. É que eu já fui em 2 momentos na clínica, né? Uhum. Antes, e às vezes eu esqueci de fazer um alongamento, eu não tinha essa disciplina, não. Sim, então. Mas é difícil, né? Porque todo mundo tá muito busy no dia a dia, trabalhando e tudo mais. Então, Sim. foge da nossa mente, né? Esses exercícios. Mas são importantes fazer, mas realmente é da pessoa mesmo. Não é, acho que não tem diferença de brasileiro ou ser gringo que vai seguir com tratamento. Ô, Lid, me fala uma coisa. Eu queria saber como é que foi esse processo de validação do seu diploma de quiroprata para trabalhar aqui. Ou você só chegou na Austrália e falou assim, sou quiroprata lá no Brasil, posso atender aqui. Porque isso é algo que envolve várias áreas, né, da saúde. Sim. Não só a quiropraxia. Então, como é que funcionou isso para você? Eu já sabia qual era o processo, né? Você já sabia, já veio do Brasil sabendo. Já. Eu já sabia o que eu tinha que fazer. Realmente, o processo em si é outra história, né? Entendi. Mas você precisa... Eu tive que fazer... primeiro você manda toda a sua documentação, todos Diploma. os seus diploma, cartas com quem você referência, trabalhou, currículo. Tudo. Tá. E existem 3 vezes no ano aqui na Austrália que tem provas, ok? Em Tá. fevereiro, julho e dezembro. E eu fiz em fevereiro e são 8 provas. São 4 provas. Prova prática ou teórica? 4 práticas e 4 teóricas de 2 horas cada uma. Escrita, prova aberta, não é múltipla escolha, não. Não é múltipla escolha, acertar. Não. Abertona mesmo. Então, eles assim, dão uma questão mim, assim e você tem que... Isso. Então, cliente assim, tá eu com tive isso. que estudar bastante Tá. para isso. Por quê? Porque eu já trabalhava há 10 anos. Uhum. Então, tem condições, assim... algum problema de como funciona na veia do coração que você não lembra. Isso não é uma coisa que você vê todos os dias. Na prática mesmo, E as no dia a dia. provas são muito médicas. As provas, elas englobam todos os sistemas do corpo. Você vai ter que saber todas as doenças do pulmão, do coração, do técnico. fígado, do pâncreas, quais são os tumores, quais são as disfunções, o que acontece, o que veia tal faz, o que nervo tal faz. Então, não é só de quiropraxia. Vai ali, você vai mostrar como é que se ajusta e tá legal. Não é muito, muito, muito médica a prova. Entendi. Entende? Então, eu tive que estudar bastante, né? Você se preparou, fez algum curso? Eu tive um amigo que me ajudou a estudar porque ele era radiologista e aqui você precisa saber fazer o raio-x.
e fazer na hora, mostrando para eles que filtro você vai usar, tudo que envolve lá tirar o raio-x, e isso a gente não é... A gente no Brasil só faz as provas na faculdade, nunca mais vê isso na vida, porque no Brasil a gente não pode tirar raio-x. Só o técnico de radiologia. Entendi. E aqui o quiropraxista, ele pode ter um aparelho de raio-x na clínica, e ele mesmo fazer os raios-x dos pacientes. Então, o governo, né, a APRA precisa saber que você tem capacidade de fazer raio-x na sua clínica. Então, eu tive um amigo que me ajudou, a gente praticou bastante essa questão do raio-x e tudo. E foi, na obra, estava lá arrancando nos rebocos da parede, escutando uns videozinhos do YouTube, e o nervo tal, ela e estudou, o músculo viu? tal. Que legal. Então foi assim. Então, desculpa te cortar, mas aí você estava trampando na obra, como você disse, quanto tempo que você trabalhou na obra até você conseguir? Eu trabalhei na obra bem de julho a novembro. Julho a novembro. Era justamente quando eu precisava estudar, porque minha prova era em fevereiro. Então, muitas vezes, sim, eu tava lá com meu fone de ouvido, escutando o nervo e pensando, ai meu Deus, eu vou conseguir. Com as mãos, né? Mas, não, isso aqui vai passar. Sim. E trabalhei também em hospitality, então eu trabalhava o final de semana inteiro em hospitality. Que tinha que pagar as contas, né? Isso, e durante a semana eu estudava, né, dos dias livres trabalhou que eu tinha. comigo na Carofix também. E trabalhava de secretária com ele na Carofix durante a semana. Eu acho que foi daí que eu te conheci. Então, aí que tá. É verdade, porque eu perguntei se eu te conhecia de algum lugar, que eu lembro de você de recepcionista de alguma coisa, e eu achava que, sei lá, era de agência de intercâmbio. Era recepcionista da clínica. Trabalhei, foi aquela primeira vez lá pois que... exato. Trabalhava em duas clínicas. Trabalhava no CBD, numa clínica australiana mesmo, como recepcionista, numa clínica de quiropraxia. E agora, com o Felipe. Entendi. As duas clínicas me convidaram para trabalhar, então falta de oportunidade de trabalho não foi. Tem. Que bacana. Foi muito legal. E aí você estudou duro de julho até fevereiro, que foi a sua prova? Isso, e teve ainda, nesse meio teve até outubro, teve a prova de inglês, né? O PTE. Você teve que fazer o PTE também? O equivalente a 7 do IELTS. Que antes era 79 e hoje aumentou. Perfeito. Então, quando eu vim para cá... Então você já tinha um inglês bom, você escutava todo o material em inglês. Sim. Tá. Mas que quando você vem pra cá, você sempre vê que você precisa aperfeiçoar mais. Total. Não, eu não teria conseguido fazer isso em 2 anos. Se o inglês fosse básico, assim. Então, eu corrigi a Lidiane em inglês e ela me corrige em português. E ainda corrige em português. Olha só, então, é uma permuta. Um ajuda o outro. Eu sou chata. Nossa, deve ser difícil, mas né? É bom que eu aprendo também, que eu esqueci muitas coisas. Sim. Imagino também, quantos anos você tá aqui? 30 anos, mais que 30 anos. Então, desde 1990. 1990. Caramba. Mas então, voltando ao assunto, desculpa, que de qualificação, né, de validação, é importante para todas as áreas. As áreas de saúde fazer esse processo de validação, que se trabalhar sem essas qualificações é ilegal, né? E às vezes o APRA, o Conselho, né, de terapeutas da área de saúde, fica em cima. Tá. A gente coloca o link na descrição. Sim. Porque pelo que eu entendi, é o APRA, que é o geral, e cada um tem suas especificações, né? E tem quiroprata, fisioterapeuta, dentista, e enfim. Turista e até médicos, né? Então, teve casos de dentista estar trabalhando ilegalmente e foi pego. Foi deportado para o Brasil e tudo mais. O risco é bem alto, né? O risco é bem alto. Então, a multa é muito alta e deportação, né? E um recorde criminal, né? E aí não volta para o país. Não volta mais para a Austrália. Então, é sério. Então é muito importante fazer essa... Então, todos os profissionais que a gente tem na Carofix são qualificados apropriadamente para trabalhar na Austrália. Com seguro, pagando taxas e tudo mais. Tudo legalizado. Tudo legalizado, exatamente. Eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade, né? Às vezes, pela falta do idioma também, né? Da pessoa querer atuar na área, mas não ter esse nível para conseguir fazer uma prova por ser muito técnica, ou talvez pelo custo, não sei, é cara essa prova? Entre tudo dá uns 4.500. 4.500, Entendi. Então talvez o planejamento seja algo fundamental, né? Às vezes chegar aqui... Você já tinha esse planejamento do Brasil?
De estudos, você está falando? De dinheiro também. Você sabia de valores, alguma coisa assim? Sabia de valores, já tinha, sabia o que precisa. Realmente, você precisa ter um planejamento. Então, meu planejamento começou bem antes. Eu comecei a estudar para essa prova, assim, ler ainda na Espanha. Então eu vim focada. Eu vou você lá viu que a Lidiane trabalhar veio focada mesmo. de quiropraxista. Pronto, é muito importante então, isso. Agora, uma coisa que pro pessoal que está chegando, independente da profissão, não cometam o erro que eu cometi. Porque eu cheguei aqui em setembro e eu achava que eu já ia fazer a prova em fevereiro e ia estar trabalhando em junho. Maravilha. E, gente, é muita pressão que a gente coloca em cima da gente, sabe? Essa pressão eu não precisava ter colocado em cima de mim. Você chegar num país novo que você nunca viu na vida, tudo diferente, o sotaque é diferente, você tem que estudar. Quando você fala lá do Brasil, eu vou trabalhar de garçonete, eu vou trabalhar na obra e estudar. Você imagina um cenário, você não imagina você realmente com os braços extremamente cansados, tendo que lidar com o cliente, sair do lugar chorando. Você não imagina nada disso. Você imagina você sorrindo, atendendo as pessoas, ganhando gorjeta. Mil maravilhas. Entendeu? Então, assim, isso aí foi algo que eu deveria ter administrado melhor, essa cobrança de que não precisa ser fevereiro, gente, precisa ser em 6 meses. E aí veio a pandemia, foi o que me ajudou a me aquietar, sabe? Calma que não vai ser agora. Entendi. E aí foi no outro fevereiro. Você não fez no Eu fiz depois de 2020. Eu não fiz antes da pandemia, porque nem teve, não tiveram as provas. Caramba, Entendi. então teve mais tempo para você respirar fundo. Respirar, estudar com calma, não me colocar tanta pressão, sabe? Então cada pessoa tem seu momento, mas tenha um planejamento, porque também fica aqui 5, 6 anos. Aí depois que vai começar a pensar, se torna mais difícil, né? Então é só otimizar, mas não se colocar a pressão demais de que, meu Deus, se eu não passar em 3 meses, nossa, minha vida acabar. Não. A vida vai fluindo, as coisas vão acontecendo. Tudo tem seu tempo, vai na boa. Legal. Tudo é aprendizado. Com certeza. Você pensou voltar para o Brasil durante esse tempo? Pensei, mas assim, eu pensava... Voltava chorando do trampo? Vou tirar minha prova, vou tirar meu registro, algo que nem faz sentido, né? Tô aqui sofrendo, mas vou tirar meu registro e vou voltar para o Brasil porque eu não gosto da Austrália. Mas é tipo assim, eu vou fazer tudo isso e vou trabalhar 1 mês como quiropraxista na Austrália e voltar pro Brasil de tão cansada que eu tava, né? Porque minha vida era estudar, trabalhar e essa pressão de tenho que passar. Sim. E nada. E depois que comecei a trabalhar como quiropraxista, aí comecei a aproveitar. Eu gosto do lugar que eu trabalho, o clima lá na clínica. Tava reclamando do Felipe lá. O clima é muito legal. Eu comecei a aproveitar mais o país, a sentir mais o país. Mudei para Sydney, porque eu fui para Melbourne. É verdade, né? você era de Melbourne, né? Sydney é muito mais minha cara. Então, não. Hoje mais em dia, natureza, né? Hoje em dia, meu plano na Austrália é longo prazo. Tipo, realmente ficar por aqui. E a quiropraxia te dá essa oportunidade de ficar aqui permanentemente? Dá. Sim. Hoje você está como estudante ou você... Estou no Bridging. Então, estamos no processo do visto, né? De sponsorship. Que legal. Da Lidiane. Que legal. Então, estamos esperando respostas, né? Então, é demorada, mas a gente está aqui. Mas já está atuando na área já. Sim, então. Então, é uma questão de tempo. Exato. Que legal. E Fê, lá na clínica, vocês contratam... não necessariamente brasileiro, mas pessoas que falam português. Sim. E precisa ter experiência, não precisa? Você comentou que estava procurando fisioterapeuta. Conta um pouquinho mais sobre isso. Então, nós estamos expandindo a clínica, como a gente alugou o andar de cima. Nós hoje temos 6 salas. 6 salas. Incluindo uma área de exercício. Então, tipo um estúdio. Pilates? Um estúdio pode ser usado para pilates, mas é mais assim para reabilitação, né? Tá. Então, cabe mais um fisioterapeuta ou um profissional que chama Exercise Physiologist, né? Que talvez não tenha brasileiros que sejam qualificados dessa área. Mas é entre um fisioterapeuta e um personal trainer. Eles sabem bastante das condições, como diabetes e tudo mais, ou ataques cardíacos, e trabalham com o cliente através do exercício. Então, quando a gente está falando da dificuldade do paciente fazer os exercícios que a gente pede, isso seria o ideal, ter uma pessoa que só faz os exercícios com o paciente. Que legal. Então, é difícil achar um profissional que fale as 2 línguas, né? O inglês e português. A nossa clínica é dedicada, né, aos brasileiros. Às vezes isso pega pra gente encontrar profissional porque precisa falar inglês também. Sim, não é só português, né? Não é só português.
Sim. Então, Grande base dos porque pacientes a são gente precisa inglês. dar um suporte para todos os nossos pacientes australianos, atender telefone, conversar. A gente não pode ter uma clínica que a gente fala, não, mas esse É só brasileiro, profissional... não pode. Existe uma psicóloga, mas é por uma questão muito específica, né? Que é a questão já da clientela dela, do tipo de trabalho que ela faz, é mais direcionado realmente aos brasileiros. Mas eu estou falando dos serviços clínicos de saúde, no sentido fisioterapia, a secretária precisa falar inglês, inclusive a gente está precisando, né? Estão precisando, sim, uma secretária que fala inglês bem e português. A moça que estava lá semana passada? Não é porque tem gente que vai viajar e coisa assim, entendi. então Sim. a gente precisa, mas precisa falar inglês. Entendi. Nós temos 3 recepcionistas casual e uma delas vai viajar, então tem 3 shifts que a gente tem que precisamos de ajuda. Então se não tem alguém fixo de segunda a sexta, você atende de final de semana também? Também. Atendemos no sábado, então sábado das 8 da manhã até 1h03. Até 1 da tarde. Olha ele querendo já colocar mais pra mim, tá vendo? Mas também temos um quiropraxista que é australiano. A questão que falou que se precisa ter experiência e tudo mais. Esse quiropraxista se chama Jordan. Ele tá com a gente desde do mês passado. E ele acabou de se formar da faculdade, né, da Macquarie University. E ele coube o perfil assim, que a gente está procurando. Então, esportista, tá ensinando, claro. E ele, estamos ensinando algumas coisas, aperfeiçoar as técnicas e tudo mais, mas ele já veio com como se diz, boas experiências e skills, né? Entendi. Técnicas, isso. Sua esposa, ela é gringa? Não, ela é brasileira também. Mas, na verdade, ela nasceu na Austrália. Entendi. Nasceu em Canberra. O pai dela trabalhava na embaixada. Não é tão gringo assim. Fala Canberra. Eu tenho também, né? Então, ela nasceu lá e os pais voltaram para o Brasil quando ela tinha uns 2, 3 anos. Então, ela cresceu no Brasil, no interior de São Paulo, né? São José dos Campos. Cresceu lá e depois, com uns 13 anos, ela voltou para a Austrália também. Entendi. Então, os pais já falavam inglês, então ela já continuou falando inglês no Brasil para não perder a língua. Então, ela fala bem as 2 línguas. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês falaram dessa questão de prevenir, de começar o tratamento antes de ter um problema maior, talvez uma hérnia de disco. Sim. Então, vale uma consulta, qualquer pessoa, assim, do nada, assim, fala assim, talvez seja bom ir num quiropraxista, ao invés de começar a ter dor, com sei lá, uma vez a cada 3 meses, ou uma vez a cada 6 meses. Com certeza. É muito importante a gente fazer uma avaliação da coluna e das articulações, né, antes do problema chegar, né. É a mesma analogia assim do dentista, né? A gente vai no dentista, a gente faz aquela limpeza check-up anual a cada 6 meses para prevenir, né, problemas maiores. Então a gente acostuma às vezes com a disfunção que a gente tem do corpo. Às vezes a gente vê muito o pélvico caído, né, do lado direito ou do esquerdo. Esse cria um imbalanço da coluna e com o tempo especialmente fazendo esses trabalhos de movimentos repetitivos, você acaba piorando pouco a pouco. Sim, e vai colocando pressão na articulação que está, né, só tendo a sobrecarga. Então, aí, com o tempo, ela vai se machucar. Então, já teve algum caso extremo, assim, que a pessoa ela foi, sei lá, não conseguia nem andar direito e toda semana. Aí tem que, sei lá, talvez cirurgia, casos que vocês talvez nem consigam cuidar e tem que encaminhar para uma... Com certeza. Você quer falar um pouco sobre isso? Sim, às vezes, esse caso de quase não estar andando, vários. Muita gente. O cara vai lá todo... Não consegue nem pisar. Tive que ajudar o rapaz a sair do carro uma vez. Então, sério? Então, sim. Às vezes, quando é uma questão que a gente consegue mover o paciente, a gente consegue aí tratar, e muitas vezes o paciente sai melhor ou melhora nas próximas horas, né? Mas é por isso que, lembra das provas que não é... Tem gente que chega, nossa, mas você vai perguntar tudo isso?
Ah, você tem problema de dor de cabeça, você tem problema no pulmão? Você Sim. tem... Eu falo, sim, porque eu não tô aqui para deitar você e trá. Isso não é quiropraxia, Não é só, entende? Então, sim, já teve casos assim, da pessoa tá bem, mas de algumas coisinhas eu falo, olha, eu não vou tocar em você hoje, você vai pro médico, vai ver se tá tudo bem e aí você volta, e a pessoa voltou. Existem casos que quando já é uma coisa mais séria da coluna no sentido de compressão de nervo, também já teve caso da gente indicar a pessoa para o neurocirurgião, que a gente vai atuar onde a gente pode ajudar o paciente. A gente não vai querer atuar onde a gente sabe que está correndo o risco do paciente piorar. Perfeito. E a gente está ali prometendo algo, sabendo. Então, a gente realista. sabe identificar. A gente é treinado para identificar. Pô, legal, você pode muito ajudar esse paciente ou você Ou não, pode. passa para frente, passa para o profissional que pode. Isso. Entendi. Entende? Recentemente tive um caso de uma senhora que vem regularmente para manutenção e ela tinha uma dor severa na perna, que corre para baixo da perna, tipo um ciático, né? O pessoal sabe que é um ciático, mas do dela estava vindo da coluna. E ela estava conseguindo, né, se locomover. manter. Consegue se locomover, mas com aquela dor constante. Então ela perguntou, poxa, mas eu vou ter que vir aqui o resto da minha vida, né? Todo mês fazer esse tratamento. Nós fizemos uma reavaliação nela, mandei ela para fazer a ressonância. Ela foi fazer a ressonância e tinha uma fratura? Não é fratura, mas um osteofítico, né? Que é tipo um crescimento do osso, que ela teve um trauma muito tempo atrás e o corpo foi criando esses ossinhos que estava pegando o nervo dela na coluna. Então isso foi identificado na ressonância e aí não tem jeito porque da gente tratar isso, porque o tanto que a gente ajustar aquilo lá, o ossinho nunca vai embora. Entendi. Então ela foi para o especialista, fez a cirurgia. Que é meio uma raspagem do osso, alguma coisa assim? Uma raspagem do osso. E hoje em dia ela está bem. Ela continua com as consultas regulares, né, para outras dores, e dor local, e para se manter, né, o bem-estar. Mas esse problema da perna foi resolvido com um cirurgião. Pô, que legal. Então esse é um caso recente. E para quem é atleta de alto nível, você trabalhava com esportistas, não é? Você trabalha. Sim. No momento estamos com uma associação com o Lucas Futebol, que é um treinador brasileiro bem popular na região do Inner West, né? Pô, legal. Ele tem uma academia de vários jogadores. Ele treina alunos. Ele treina sério, ele manda para a Europa os jogadores. Olha só, hein? Ele tem bons contatos. Acho que eu vou investir na carreira, porque eu sou bom no futebol, só que eu tô parado faz um tempinho. Tô parado. Acho que ainda dá. Então fala com o vamos ver, Lucas 30 anos, será que dá? Isso aí. Então a gente está tratando bastante dos meninos dele, sabe? Então, tratando meninos com 13 anos de idade que já tem dor no joelho. Porque exige muito do corpo, né? Exige muito. E fase de crescimento também, né? Tem lesões típicas de fase de crescimento no joelho e no calcanhar. E isso às vezes faz com que eles param de treinar por um tempo para recuperar. Então a gente ajuda com esses tipos de lesões também. Pô, legal. E o Edu, ele é triatleta? A gente tá falando do Edu? O Belec é... Qual que é o trabalho que você, por exemplo, é mais dos músculos, relaxamento muscular? Tem muita lesão. A gente faz bastante trabalho no tecido muscular. Ele é Iron Man, né? Ele faz... Sim, ele é isso daí. Homem de aço mesmo. Ele é muito bom na corrida e na natação, na bicicleta, ele voa. E a gente faz bastante esse trabalho muscular também. Então, muita gente acha que quiropraxia é só para a coluna, mas eu tenho esse intuito de esportes, né? Apesar Aliás, eu vou numa conferência de esportes, quiropraxia e esportes em Melbourne nessas semanas. Então, fazer um curso a mais, né, para manter no topo dessa como se diz, dessa especialidade, né? Que legal. Vocês vão no Jogo do Brasil, inclusive vai ter mês que vem. Brasil e Argentina. Não vou uma vez para Melbourne. Acho que agora tirar foto com o Neymar agora. O Neymar, acho que eu prefiro o Ronaldão. Né? O Ronaldo era monstro, né? Não tem nem como comparar. Mas, assim, voltando ao Edu, ele tinha uma lesão na panturrilha dele de fazer muita quilometragem. Sim. E a gente ajudou ele bastante com relaxamento muscular e tratamento da panturrilha, com agulhas também. Então, foi um tempinho que ele ficou machucado, mas ele voltou a ser vitorioso. Pô, legal. Fazer um Ironman exige muito. Demais. Não só do corpo, mas dedicação, alimentação, treino. Sim.
Ele Tá é um doido. exemplo, mas ele só teve essa lesão e nada mais, porque Porque ele nos 2 foi anos e fazendo meio, o tratamento. constante. Exatamente. A gente Entendi. teve... Edu então- vai sempre. É. Toda. E Edu vai sem dor também, não vai? Tipo, É sem dor, prevenção. exatamente. Edu vai como prevenção. Ele Prevenção. faz Então ele sabe da importância do. Ele Ele sabe. quiropraxia, sim. Aham. Pô, isso é muito importante, então. Sim, sim. Atletas como ele que treina muito, várias horas, né, de manhã, à noite e tal, e é muito importante manter o corpo. Imagina, e trabalha na. Não, é que ele não trabalha na obra, né? Eu não sei qual que é o trabalho Ele dele, mas. passou um tempo trabalhando na obra, mas hoje em dia não, ele não trabalha na obra. Que legal. Hoje e semana passada, a gente fez um pouco de acupuntura. Na verdade é uma modalidade diferente da acupuntura. A gente usa as agulhas da acupuntura, mas se chama dry needling, né? Agulhas a seco. Então a diferença da dry needling para acupuntura é que a gente não usa aquele método chinês tradicional de analisar o corpo. De ver a língua, porque uma vez eu fui numa Isso. acupunturista, ela falou assim, mostra a língua. Eu falei assim, como assim? Isso, não. ficar- Eles medem pulsação e É outra verdade. metodologia. Local mesmo, nos pontos de tensão, nos pontos. Musculares, né? Pontos gatilhos, né? Aham. Isso é algo que você também aprende no curso de quiropraxia ou é Não. uma extensão que você fez? Isso é a parte. A parte É um também. curso que você faz se você quer. Então, a quiropraxia aqui na Entendi. Austrália são 3 anos de quiropraxia e ciências, né? Então, são todas ciências que a gente aprende, anatomia, fisiologia, bioquímica, biologia, a radiologia. Tá, São 3 anos dessas matérias. uma graduação. Isso, graduação. E tem que fazer os 2 anos de Masters. Sem o Masters... É obrigatório para você trabalhar? Obrigatório. Aqui É diferente do Brasil, né? É que no Brasil são 5 anos também. Só que Entendi. a gente chama tudo de bacharelado. A gente não chama os 2 últimos anos De Masters. Master. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Que eles separam. Na Europa é assim também. Acho que Perfeito. nos Estados Unidos também é Acho assim. que Que eles separam essa parte primeiro das ciências que você estuda. Que é mais todas teórico. as matérias. E Tá. depois você foca só na quiropraxia mesmo. Na verdade, Master. o primeiro dia a gente já começa a palpar a coluna. Então, é desde o começo até o fim. Então, a palpação da coluna é uma coisa que leva muito tempo. Então, desde o começo, desde o primeiro ano, a primeira verdade. aula, É a mesmo. gente já começa a sentir a coluna. E Porque são E não várias sente vértebras, nada, né? né? São. Primeiras- No primeiro dia você Você fala, esse cara é "Nossa, doido. Meu Deus, eu nunca vou sentir nada. Eu lembro. Não, E aí você chega no final e vê que, porra, Sim, aquilo fez sentido. Faz Aquilo- sentido. A gente, hoje em dia, até não precisa palpar muito, né? Que a gente É. já sente, já sabe onde estão os pontos. Eu já tenho mais de 12 anos, não quero dizer minha idade, mas... A gente tem 13 anos. 13 anos de formação. A gente se formou no mesmo ano, Exatamente. acredita? No mesmo Olha só, ano, coincidência. dezembro de 2008, Isso. os dois. Caramba. Então temos exatamente o mesmo Tempo Quantidade de de experiência, assim, anos de Isso. experiência. Exatamente. Eu fico, quando eu tô lá, se ficar mexendo no meu pescoço, eu falo assim, meu, esse rapaz quebrar o meu pescoço aqui. Não, E eu fico um pouco surpreso, assim, como é que eu tava te perguntando hoje, como é que você sabe, às vezes você faz um movimento e você não ouviu o estalo, como é que você sabe se estalou ou não? Como é que você sabe qual vértebra que estalou, qual osso? E qual que precisa, às vezes não, sei lá. Exatamente. Então, pela palpação, a gente sente qual vértebra precisa ser instalada. Até muitos pacientes meus vêm e me perguntam, olha, eu instalei meu pescoço assim hoje de manhã. Eu não consigo fazer isso, por exemplo. Eu não consigo... Girar e instalar. Às vezes, muitas das vezes, você está instalando a vértebra que não precisa ser instalada, né? Então, esse movimento é um movimento global que não está sendo específico na vértebra que está fixa, sabe? Então, com o método que a gente usa para achar a vértebra que precisa ser ajustada, a gente identifica, né, o local e a direção exata do que requerem aquela vértebra. Então, a gente põe na posição, faz a técnica da quiropraxia, que leva muitos anos. Solta o ar, a né? adquirir. Também tem que fazer quando tá... Tem que respirar, A inspirar, respiração. expirar, e fazer aquele movimento rápido. O movimento rápido que é muito importante porque também faz um reflexo na coluna que ajuda a relaxar a musculatura em volta. Não vou entrar em muitos detalhes técnicos que... né, Às vezes a galera não tem um medo, assim, Tem. tá esperando... Solta o ar, aí a pessoa fica toda rígida, sei lá. Isso, daí não funciona. Aí não ajuda. Não funciona. Tem que deixar o corpo bem mole e
confiar na gente. Mas o ajuste, lembra, a gente estava falando no início da dor, mas o ajuste em si não dói, tá? Sim. O que dói é porque a gente vai mexer... Às vezes uma massagem... Nós somos quiropraxistas Uhum. que optamos por ser de uma modalidade que trabalha também a parte muscular. Sim. Existe não é todo quiropraxista que você vai, ele só vai fazer a parte articular e você vai falar para você ir num fisioterapeuta ou algo assim. Entendi. Entende? Então, é que nossa modalidade a gente gosta de englobar tudo. Entende? Perfeito. Mas, assim, o ajuste em si, o ajuste não dói. O ajuste até... alivia bastante. O barulhinho é legal. Não, O barulhinho... O ajuste E temos bastante reações diferentes, né? Quando faz o ajuste, tem gente que, Tem gente que chora. Tem gente que chora? Tem gente que fala, nossa, de emoção. que delícia. No ajuste não dói. Normalmente o ajuste não dói. Já soltaram um peidinho já, às vezes? Durante um... Pois é. Acontece? Acontece, né? Acontece. Deve ser engraçado. Mas a gente, né? A gente mas normal, faz nada parte. Faz parte. Faz parte. Total. Nem... Pode tá acostumado. acontecer o quanto quiser. Não, pra mim não, né? Só se acontecer mesmo. E a massagem também, então ela tem mais a ver com fisioterapia do que quiropraxia. Não, é que a fisioterapia usa muito mais a questão de liberação muscular e exercícios. Entendi. Mas a questão é terapia manual, terapia miofacial, que é a terapia de você tratar os músculos. Tá. Então, como quiropraxista, você escolhe se você vai trabalhar com terapia miofacial ou não. Então, nós gostamos e nós trabalhamos. Que é um plus, assim, né? Vocês oferecem. Hoje em dia, as técnicas estão abertas para vários profissionais. Então, você pode fazer um curso de liberação miofacial e incorporar no seu tratamento, sabe? Antes era bem rígido, assim, fisioterapia você só faz isso. Quiropraxia você só faz estalos. Então, hoje em dia, é mais sobre o profissional em si. Qual é a formação dele técnica, quais são os cursos que ele fez além... Como é que ele se identifica, sabe? Exato. Porque, assim, pra gente, trabalhar a parte, a gente gosta. Mas só o ajuste é muito menos cansativo para as nossas mãos. Total, imagina. Então, trabalhar músculo é muito mais cansativo pra gente, usa muito mais a questão de força, de mão e tudo isso. Mas a gente gosta de trabalhar com as duas modalidades, né? Sim. Então, é a nossa sem preferência. Nossa forma de trabalhar. Que legal. E pra galera que quer fazer, não sabe e quer ir, vocês têm, para os estudantes brasileiros principalmente, vocês têm convênio médico, parceria com o Bupa, sim. né? Sim. Olha, nós somos Aqui registrados. Depende, né? Aqui na Austrália, se você é registrado como um profissional da área de saúde, você vai direto pro Medicare. O Medicare daí te dá um Provider Number. Esse Provider Number serve para todos os convênios. Medicare igual. Que é meio que o SUS, é o cartão do SUS. Isso. Uhum. Então, os estudantes brasileiros geralmente têm o Bupa, né, que é um do seguro de saúde privado que vocês que é obrigatório, pagam, né, para vir para cá. Sim, que meio que cobre, é um Medicare, né, é tipo um Medicare para só que mais limitado. Internacionais. Mas depende do plano, né, que a depende do plano também. Perfeito. E o Bupa cobre $64,80 a consulta, 5 vezes ao ano. Então, isso é uma boa ajuda para os... Já fica a dica para a galera que... E, normalmente, estudante não tem que pagar mais. É estudante, normalmente, está incluso no Bupa Estudante 5 sessões de 64, a pessoa só paga a diferença. Exato. Fica a dica aí para a galera que quiser... exato. Infelizmente, o NIB não cobre isso. O NIB é o verdinho. O NIB e o AHM não pagam. O Bupa é o único que paga a quiropraxia. Exato. Mas, às vezes, se o paciente levar o recibo e ter uma indicação médica, às vezes eles cobrem. Entendi. Então, se você for no seu GP e pedir quiropraxia, talvez escreve uma carta, isso leva para o seu seguro e fala, eu preciso de quiropraxia, meu médico indicou. Entendi. Mas aí precisa ter a prescrição do GP. Às vezes sim, às vezes sim. Às vezes eles pagam, tá, gente? Não tá. Sempre. Depende, cada caso é um caso. Não, Bupa paga, mas Bupa esses paga. outros O NIB precisa pedir, às vezes vai pagar, às vezes não. Eu vou ver isso daí, porque eu tenho NIB. Exato. Vou dar uma pesquisada.
A gente tá chegando no final. Eu queria tirar uma dúvida que me veio agora, lembrando de uma outra pergunta que vocês falaram, que às vezes vocês têm que encaminhar o paciente para um especialista, alguma coisa assim. Vocês podem prescrever esse encaminhamento? você, sei lá, vai para um... Especialista. um podemos, especialista? Com certeza. Escrevemos uma cartinha. Então não tem que passar pelo GP para ir para o especialista. Acho que... Não precisa. Você já pode encaminhar diretamente. Uma coisa legal da Austrália, que eu gosto daqui, até estava perguntando as diferenças do Brasil, né? Diferente do Brasil, aqui a quiropraxia está integrada no sistema de saúde. Pô, que legal. Então, nesse caso, eu posso mandar uma carta pro médico ou pro especialista que eu quero enviar, mostrando, falando o quadro. Às vezes pedindo raio-x. Isso. Não, raio-x vocês fazem lá? A gente pode fazer ou pode pedir. Tá. Tanto faz. Nós não temos uma máquina de raio-x na clínica, mas mandamos... Isso. Então, aqui a gente pode estar totalmente integrado com os profissionais da área da saúde, o que é bem legal. Legal, porque falando inclusive eu queria pedir contato depois em off da GP para a gente trocar uma ideia, porque eu vejo muita gente reclamando de GP aqui, que você vai no médico, aí, sei lá, eles passam um Panadol para você, sendo que, às vezes você até sabe o que é, às vezes você tem experiência lá no Brasil também e fala assim, não, eu preciso fazer um exame. E o cara fala assim, não, toma o Panadol, depois você volta e, não resolve nada. Eu acho que isso... Eu já ouvi algumas experiências dessas, e eu não sei qual que é a recomendação, se os GPs aqui eles têm uma recomendação... Todos os dias os brasileiros na nossa clínica reclamam dos médicos aqui da Austrália. Sim. Então a gente tenta sempre mandar para um médico brasileiro. Tá. E tem alguns que a gente já trabalha junto, a doutora Ivone, que trabalha em Petersham. Tem a doutora Renata, que está em DY. E a Martiane, que estava em Hurstville, mas não tenho certeza se ela ainda está trabalhando como GP. Entendi. Mas esses são os 3 médicos que a gente trabalha. Então um GP brasileiro também faz uma diferença, né? Tem mais um? De cabeça assim, não, mas qualquer coisa a gente também pode... Quero entrar em contato para a gente marcar um podcast também e esclarecer, ver como esse processo de validação, enfim, né? Que com certeza muita gente tem dúvida. Com certeza. Gente, vocês têm algum recado final? Vocês gostaram do bate-papo? Como é que foi? Gostamos, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer vocês de novo por terem vindo. Se tiver algum recado final para a galera, eu sempre termino com uma pergunta aqui. Eu peço para o pessoal assinar a bandeira. E colocar data, assinatura e o que a Austrália representa para vocês em uma palavra. Olha. Então, você já tem a palavra na cabeça? Apareceu agora, eu não sabia que eu tinha. Deixa eu ver. Quem que assina primeiro? Aqui, ó. Pode ser na parte branca ou na azul, vocês que sabem. Onde você quiser. Escreve a palavra, né? Assinatura, a palavra e a data de hoje, que é... Que dia é hoje? Dia 2? Dia 3? Mas você roubou minha palavra. Brincadeira. Hoje é dia 3, né? 3 de maio. 3 de maio, Hoje é terça, né? Então, perfeito. São Paulo ganhou do Santos de novo hoje. Vamos lá, segundo podcast que eu faço, assim... Continue assim, né? Qual a palavra que foi, Lid? Foi superação. Superação. Na Austrália, foi realmente uma prova de superação para mim. Superar limites mentais, físicos, tudo. E tudo dá certo no final, né? Que legal. Qual você acha que foi o seu maior desafio aqui? Meu maior desafio foi realmente conciliar trabalho, vida dura, né? Essa imersão que a gente tem de sair da minha vida confortável no Brasil. Sim. Que realmente já estava num patamar muito confortável e vim aqui ralar na obra, né? Que muita gente Estudando. Estudando. No caso, você fez o quê de inglês? Era um VETzinho? Não, de inglês eu fiz, na verdade, IELTS e o inglês normal. Perfeito. Né? Por 6 meses só. E... Para mim, o maior desafio foi justamente isso, né? Sair do meu conforto, chegar aqui, ter todos esses desafios, ainda com o grande desafio que era, né? Fazer todas essas provas e passar e conseguir estar trabalhando como quiropraxista. Perfeito. Realmente foi bem.
Foi o maior. Foi uma superação. E para você, Fê? Ela batalhou bastante, tá de parabéns. Foi muita dedicação e você vê quando alguém... E deu certo. Um puro exemplo de que se você quer alguma coisa, se você quer chegar num objetivo, você consegue. Aqui na Austrália, então isso que leva a minha palavra da Austrália, que a Austrália é fair, né? A Austrália é justa. Então, se você trabalha duro, você é recompensado. E isso vale em todos os aspectos da Austrália. Acho que é um país que cuida de todos mesmo. Que legal. Vocês têm algum recado final? Falaram tudo? Acho que sim. Quero Então, fixar ali de portas abertas. Exato. Se vocês quiserem, procurem a gente. Se tiverem dúvidas, podem ligar para conversar com a gente. A gente está aberto para tirar qualquer dúvida, independente de você ir lá ou não. Estamos abertos à nossa comunidade. Estamos aqui para servir. Muito feliz e grato pela comunidade brasileira. É isso. Feliz por vocês terem vindo aqui. Que ela falou, já pode mandar um DM, uma mensagem. Façam parte do nosso grupo Brasileiros em Sydney 2022, que a ideia é ajudar a comunidade. E espero que vocês tenham gostado desse episódio, galera. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.